No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, está no ar o Circuito Universitário. Estão abertas as inscrições para a hidroginástica no Núcleo de Esportes do Roosevelt. As aulas são gratuitas e são oferecidas 80 vagas. O projeto tem como objetivo atender a comunidade carente do bairro Roosevelt e bairros vizinhos. Atualmente, cerca de 600 pessoas participam das aulas em 22 turmas. Priorizar, a qualidade de vida dos participantes. Segundo a especialista, a prática da hidroginástica, tanto para os idosos como para pessoas mais jovens, tem vários benefícios. Uma maneira de cuidar do físico e trabalhar o aparelho respiratório, evitando doenças. Tem os problemas de artrite, artrose, problemas de articulação. Então, é importante o idoso estar fazendo para estar amenizando alguns problemas desses e também para a qualidade de vida, questão de saúde e tudo mais. A preocupação com a saúde é o principal motivo dos alunos que participam das aulas. Me deu problema na coluna e o médico me recomendou que eu fizesse hidroginástica. Esta aposentada participa do projeto há mais de um ano. Para ela, além da sensação de bem-estar, é um privilégio poder integrar o grupo. O exercício físico, as caminhadas e a água que é sagrada melhorou muito o meu estado físico. As aulas acontecem de terça a quinta-feira, das 7 às 21h30 e para se inscrever, basta comparecer ao Núcleo de Esportes do Roosevelt, que fica na Praça Guilherme de Freitas Paraíso. Fique agora com a dica de português. Mal com U e mal com L. Você sabe a diferença entre mal com U e mal com L? Mal com L é como se fosse bem e mal com U é como se fosse bom. Por exemplo, aquele rapaz é um mau atleta, com U ou com L? Ele é com U, um mau atleta. Acredito que sim. Um bom atleta. Então, se ele é um bom atleta, é com L. Aquele rapaz é um mau atleta com L. Apesar de possuírem a mesma pronúncia, a palavra mal pode ser grafada com U ou com L. Mal com U é o oposto da palavra bom e deve ser usado quando for possível a substituição. Por exemplo, aquele rapaz é um bom atleta. Aquele rapaz é um mau atleta. Já mal com L pode ser substituído pela palavra bem. Atente para o exemplo. Ela vive bem naquela casa. Ela vive mal naquela casa. Você acompanha outras dicas em nossa programação. Até a próxima! A história da Roma Antiga e do Império Romano fascina muita gente, principalmente quando são apresentados por meio de esculturas, mosaicos, vestimentas, entre outros objetos que retratam a vida dos imperadores e dos romanos que viveram nos 3 primeiros séculos do Império. Confira agora uma reportagem sobre uma exposição sobre a Roma Antiga que está em cartaz até dezembro na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. Uma viagem fascinante pela Roma Antiga e seus imperadores. Nessa exposição, um pouco de uma época repleta de histórias e personagens marcantes. Só nas 2 primeiras semanas, a exposição já recebeu mais de 10 mil pessoas para contemplar as mais de 300 obras. São joias, mosaicos, estátuas, tudo vindo direto dos museus italianos pela primeira vez no Brasil. Na Itália, as obras são expostas em diferentes casas. Belo Horizonte é a primeira cidade a receber todas elas de uma só vez. Uma aposta de grande sucesso. Essa exposição nos gera uma expectativa muito positiva que está sendo confirmada nos primeiros dias. Nós já tivemos milhares de visitantes logo na primeira semana e acredito que seremos aqui visitados por cerca de 100 mil pessoas, é o nosso cálculo. Logo de cara, os visitantes se deparam com as 3 paredes com afresco da Vila de Pompeia. É pouco do que restou depois que a cidade foi soterrada pelas lavas de um vulcão.
E uma curiosidade, de tão grande, foi preciso um voo fretado para que o monumento chegasse ao Brasil. Essa é a estátua de Lívia, esposa do imperador Augusto. Os 2 metros de altura demonstravam toda a imponência de uma das mulheres mais poderosas da Roma Antiga. Nela, uma coisa chamou a atenção do pequeno Vitor. Eu mais gostei foi das estátuas até agora. O que te chamou a atenção nelas? É por causa que aqui elas já perderam algumas partes. Dê só uma olhada nessas joias. Elas pertenciam aos patrícios, os nobres daquela época, que valiam uma fortuna e podiam ser comprados por essas moedas aqui. Dinares são as de prata e as de ouro, áureos. Na face, a imagem geralmente do imperador ou de pessoas influentes da época. Essa estátua é o personagem de Coraça. Ele representava os legionários, homens que participavam de exércitos com mais de 6.000 soldados. Na guerra, esses guerreiros usavam armaduras de proteção para o braço, para a cabeça e para as pernas. Advogado, orador, filósofo, Cícero encantava a multidão com os seus discursos. A imagem dele também encantou Winston. E a perfeição, a expressão do rosto deles, o artista que fez essas obras, ele é fantástico, né? Você consegue extrair deles o sentimento, né? E também eles mostram a grandeza que era o Império, né? Tá na estátua. Essas são máscaras feitas na época do Império e são parecidas com aquelas usadas por atrizes e atores de teatro. Na exposição também encontramos estátuas de entidades veneradas por muitos dos romanos. Satyrebró é considerado um semideus, a personificação da fertilidade e da força vital da natureza. Nessa imagem, ele ri, tomado pela bebedeira. Agora estamos diante de Vênus, para os romanos, a deusa do amor. A exposição também conta com projeções em vídeo. Nelas, o visitante descobre várias curiosidades. Dona Maria Luísa, por exemplo, gostou de saber sobre a Praça Navona, em Roma. Eu sempre amei aquela Piazza Navona, é uma das mais belas de Roma, mas eu não sabia que ali tinha sido um círculo que abrigava 30.000 espectadores para lutas, para todo tipo de esportes. Então é fantástico isso. Numa época ainda sem energia elétrica, os romanos usavam esses castiçais de velas. O que raramente eles usavam eram os utensílios de cozinha, incorporados apenas mais tarde. Os escravos alcançavam posição importante no Império depois que conseguiam a liberdade. Em agradecimento, um escravo fez essa escritura para o imperador que o libertou. Na exposição, os sarcófagos fazem o visitante voltar para ver mais um pouquinho. Neles eram desenhadas as profissões da pessoa que morreu. A groma também está presente. Usada até hoje na construção civil para medir ruas e terrenos, ela é uma das mais geniais invenções dos romanos. Nesta mesa interativa, o visitante passa a mão e o território da Itália atual dá lugar às fronteiras do antigo império. Então a gente tem a parte lúdica, a parte de conversa, de contação de história. Eu acho que assim, o público vai ver um programa educativo bem diversificado. Mais uma das atrações dessa viagem fascinante pela Roma Antiga sem sair de Belo Horizonte. O Circuito Universitário de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e um ótimo final de semana para você. TV Universitária, construindo conhecimento.